Alô, amigos. Meu nome é Saulo Gomes. Nós e a DVD Versátil decidimos trazer a vocês a recuperação de um dos momentos históricos do jornalismo brasileiro. Na década de 70, ao tempo ainda da televisão preto e branco, a Rede Tupi de Televisão trouxe o médium Chico Xavier para este programa histórico que estamos oferecendo a vocês. Vão observar no decorrer do nosso trabalho que em determinados momentos a imagem está congelada, mas o som continua. Isto graças a um esforço de mais de um ano de trabalho da Versátil, a fim de recuperar para as futuras gerações o mais importante documento histórico do nosso jornalismo e da nossa televisão. É o que oferecemos nesse instante, neste DVD com Chico Xavier. A minha participação no Pinga Fogo foi interessante, porque eu não era da equipe. Aliás, não havia nenhuma mulher na equipe. Mas como era um pinga-fogo especial e o pessoal reconhecia que ia ser um programa de grande repercussão, resolveram colocar uma mulher. O Herculano Pires, que deve ter me indicado, porque eu havia feito uma série de reportagens sobre religiões, tinha participado. Na época da ditadura, a gente não tinha tanto campo de trabalho e ficava inventando moda, vamos dizer assim. E essas religiões diferentes, budismo, espiritualismo, as religiões espiritualistas, hinduísmo e Testemunha de Jeová e Umbanda, eu andei convivendo com todas elas. E o Herculano Pires foi meu anfitrião em algumas sessões espíritas, inclusive de levitação, não só de incorporação, mas de movimentação de corpos. Eu acho que foi ele que me indicou, porque eles queriam pôr uma mulher, e uma mulher que não fosse totalmente leiga em assuntos de religião, embora não fosse espírita, mas que tivesse algum conhecimento. Inclusive, era impossível ao jornalista não saber quem era Chico Xavier, não reconhecer a importância do Chico Xavier. Mas eu tinha um hábito, quando fazia qualquer tipo de entrevista, que era limpar a minha cabeça. Não sou contra, não sou a favor, não vou com o espírito pré-concebido. Não tenho nada de preparado, vamos dizer, ou para exaltar ou para criticar. Eu vou com a cabeça em branco, só com o conhecimento do assunto, mas sem predisposição a nada. E assim, quando eu vi o Chico Xavier entrar no palco, eu pensei, há uma figurinha que não era um homem bonito, nem exuberante, nem transcendia a força que ele realmente tem. Ele era uma figura um pouco apagada. E eu tive a impressão de que eu ia fazer uma entrevista mais chinfrim, mais pífia. E quando ele começou a falar, foi um impacto tremendo. Eu tive uma emoção enorme de ver uma pessoa que aparentemente não seduzia assim, espiritualmente seduzir completamente. Não só a mim, mas aos outros participantes também. Ele levou a mesma situação. Eu percebi, tinha pessoas ali que foram para fazer o espírito de porco, o advogado do diabo, e não conseguiram. Não conseguiram, engasgavam na hora de fazer perguntas indiscretas, perguntas críticas, na hora de pôr o Chico Xavier em má situação. Porque ele era absolutamente autêntico, honesto, puro, e de uma espiritualidade que não se podia de jeito nenhum pôr em dúvida. Então, o programa começou com alguma crítica, alguém querendo
ser advogado do diabo e acabou com todo mundo amando Chico Xavier de paixão. E eu que tinha ido com o espírito mais aberto, menos prevenida, querendo mesmo saber fazer. O jornalista é a pessoa que não existe, o repórter. Ele leva o fato ao leitor sem a sua participação na história. Mas não deu. Não deu. Acabei também fazendo perguntas que lhe propiciavam a propaganda da sua doutrina, porque ele assim levava a gente. Ele levava as pessoas a uma dimensão um pouco diferente, eu acho. Levava a gente a exaltá-lo sem a gente querer exaltar. Mas as perguntas eram todas favoráveis. De início, não tanto, mas depois as perguntas eram para que ele fizesse propaganda da sua doutrina, da sua atuação, dos seus trabalhos. Ninguém mais punha em dúvida a mediunidade, ninguém punha em dúvida a psicografia, porque, inclusive, o trabalho social do Chico era muito grande. O trabalho social, o amor dele ao próximo, era uma coisa que ficava evidente. Como se fosse mal comparando, é claro, mas o Cristo diante dos seus julgadores. Uma situação que não levava, nós não éramos julgadores, nós queríamos apenas extrair coisas dele, mas não só favoráveis, mas que ele também caísse em alguma contradição, mas era impossível, porque o Chico Xavier era uma pessoa total, uma pessoa íntegra, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de uma espiritualidade que transcendia, uma pessoa de uma honestidade total, de uma sinceridade, inclusive para coisas que não eram tão favoráveis à religião. Eu lhe fiz uma pergunta, por exemplo, se o espírito nasce sempre homem ou se nasce uma vez homem, outra vez mulher, como ele tinha dito que em matéria de classe social, em matéria de parentesco, em matéria de outras coisas, os espíritos variavam muito. Eu lhe perguntei se o espírito masculino podia nascer homem, mulher, e ele deu uma resposta interessante. Quer dizer, não é aquela pergunta que mais enaltecesse a religião. Dizer, não, pode nascer homem, mulher. Mas, olha, foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida no jornalismo. Acho que, tirando a morte do Che Guevara, foi o que mais me marcou em tudo que eu fiz, muitos anos de trabalho jornalístico. E algo assim muito, muito especial e muito emocionante. O que aconteceu comigo e com meus colegas durante aquelas horas de entrevista. A mudança que se operou na nossa personalidade, na nossa visão de religião, na nossa visão de mundo, não só na nossa visão de Chico Xavier. Ele mudou alguma coisa em todos nós. Eu era um jovem repórter na época e participei dessa entrevista com o Chico Xavier, que era um pinga-fogo, e posso dizer hoje, passado 30, foi em 1971 isso, passado 35 anos praticamente, eu posso dizer que essa talvez tenha sido a minha entrevista de televisão que mais repercutiu em toda a minha carreira. Eu nunca fiz uma entrevista um programa de televisão, e olha que eu participei do Pinga-Fogo durante anos aqui, participei também do Record de Notícias, na Record, que era um programa do mesmo gênero, né? Tive uma carreira grande
na televisão, no rádio e posteriormente em seguida nos jornais, né? Trabalhei em vários jornais, e nunca tive uma entrevista que tivesse a repercussão que teve a entrevista com o Chico Xavier, né? Então talvez seja a grande entrevista que eu participei, juntamente com outros colegas, com o Durval Monteiro, com o Saulo Gomes, né? E Ellen, que era uma jornalista dos Diários Associados na época também, né? E esse grupo, não posso me esquecer da emoção que nós tivemos no final desse programa, porque eu, que não era espírita, entendeu? Fui participar com um espírito de curiosidade, porque já conhecia o Chico, acompanhava o trabalho do Chico, tudo isso. E fui surpreendido com o resultado dessa entrevista. Para você ter uma ideia, naquele tempo não existia ainda transmissão direta para o Brasil. As transmissões eram regionais, as estações trabalhavam regionalmente, as estações de São Paulo, do Rio. Então, mas havia já o videotape. Esse videotape, eu tenho a impressão que correu o Brasil durante 3 anos, sendo exibido em cada município brasileiro e tudo mais. Eu cheguei a receber cartas na época de municípios do interior do Amazonas, do interior do Pará, dos lugares mais longínquos do Brasil, né, mostrando a repercussão, o que revela a repercussão da entrevista com o Chico Xavier, o pinga-fogo do Chico Xavier. Me lembro do Almir Guimarães, que era o coordenador da matéria, e me lembro da dificuldade que foi, porque não foi fácil. O Chico não dava a entrevista, o Chico não, foi muito difícil conseguir obter a entrevista com o Chico. Eu tinha a impressão que foi uns 6 meses de combate da direção do pinga-fogo para obter o acordo do Chico. Ele teve se deslocado de Uberaba, né? E veio para São Paulo para participar desse programa. Mas foi realmente a grande entrevista em termos de repercussão que eu participei em toda a minha carreira. Eu saí emocionado, como saíram todos os entrevistadores, inclusive, entre os entrevistadores também, eu não citei ainda o Freitas Nobre, que sempre foi um dirigente espírita, inclusive. Não é? E o próprio Almir Guimarães, que era um homem que não tinha também nenhuma relação direta com o espiritismo, né? Ali, alguns que participaram daquela entrevista, que é o meu caso, por exemplo, talvez foi até uma honra ter participado daquele programa, porque eu era um jovem repórter que talvez não tivesse preparado para uma entrevista tão importante. E não, por mais que eu tivesse me preparado para a entrevista, eu ainda não tinha um preparo suficiente para participar de uma entrevista com um filósofo e com um dirigente espírita tão importante como Chico Xavier. Não? Então, a minha presença ali foi, no final do programa, foi até de agradecimento ao Almir Guimarães, que era mais ou menos quem coordenava aquele programa, né? De poder ter participado dessa entrevista que marcou muito a minha vida profissional. E a tal ponto que eu considero hoje como a principal entrevista da minha carreira profissional na televisão. Pelo menos em termos de repercussão e de impacto criado pela entrevista e pela presença desse homem sereno, desse homem tranquilo, desse homem voltado para a área social, não é? E espiritual também, claro, principalmente espiritual, mas também não se esquecer nunca da área social, que a obra dele já se desenvolvia enquanto ele vivia. Eu estou novamente sob impacto, né? Porque eu cheguei aqui nesse simpático ambiente, cercado de imagens de cinema, que é uma paixão minha, né? E de repente você me coloca na tela uma imagem minha 34 anos mais jovem, isso já é um impacto grande, e participando de uma coisa que eu reputo como um dos mais importantes trabalhos da minha carreira jornalística de 43 anos, né? E que eu não tinha ideia de que isso existia, de que essas imagens estavam vivas. Eu faço parte daquele grupo de antigos funcionários dos diários e emissoras associados que, quando a empresa quebrou, faliu, a gente tentou, inclusive, encontrar arquivo de jornais, de fotos, alguma coisa da área de televisão, e foi em vão essa pesquisa. Eu também não tive condição de fazer uma pesquisa muito ampla, porque a gente tinha que continuar ganhando a vida, né? Mas era uma coisa tão preciosa, porque o pinga-fogo, na verdade,
E aí eu me permito falar um pouquinho sobre os diários associados, né? Eu acho que o que foi feito, por exemplo, com o Chico Xavier, só poderia ter sido feito nos diários associados. Nem hoje, nas grandes e poderosas redes de televisão que temos, à altura do que se faz no primeiro mundo, né? Não há esse espaço, não há essa disponibilidade de tempo para se fazer alguma coisa como aquela que era feita na Tupi. E basicamente, no meu modo de entender, não é apenas porque a Tupi tivesse 30 e poucos anos atrás em relação ao timing da televisão de hoje. É que a Tupi era basicamente uma televisão feita com paixão. Além dos donos, nós que fazíamos a TV Tupi, nos sentíamos meio sócios da Tupi. A gente não se importava, por exemplo, de trabalhar alguns meses sem receber salário, porque a gente fazia aquilo com muita paixão. Então, resgatar isso, quer dizer, resgatar o Chico, resgatar a maravilha das coisas que ele tinha para dizer ali, que na verdade eu acho que determinaram uma aceleração do crescimento do espiritismo no Brasil, já é historicamente importante. E da mesma forma, resgatar a força de um veículo que não é hoje muito lembrado, até porque pouca coisa existe em termos de memória, né? Mas que seguramente foi um tipo de jornalismo, de televisão, um tipo de comunicação diferenciada, que quem conheceu, quem viveu, viveu, quem não viveu não vai viver mais. Quer dizer, aquilo era uma coisa que transcendia um pouco as regras hoje tão rígidas, né, em relação a tempo, em relação à importância do índice de audiência, em relação a quanto isso vai representar de faturamento ou não para a emissora, né, que são, na verdade, os componentes que determinam o que é a programação de televisão de hoje. Naquela época, a Tupi admitia, a rede Tupi de televisão admitia que muitas vezes a paixão determinasse uma programação e abrisse um espaço de 4, 5 horas para um programa com uma figura como Chico Xavier. Eu acho difícil que ele tivesse esse espaço hoje na televisão que se faz no Brasil. E eu acho que o que você está resgatando, além de resgatar a figura do Chico e o Espiritismo, é um resgate ao qual nós, profissionais de comunicação nesse país, vamos ficar eternamente gratos, porque realmente você está resgatando alguma coisa que é muito importante para a história da comunicação do país e que para mim particularmente é o meu cinema paradiso. Na verdade, o Pinga Fogo era um programa semanal jornalístico da Rede Tupi de televisão e eu fazia parte da bancada de entrevistadores do programa. Normalmente nós entrevistávamos políticos e o programa tinha na época uma repercussão muito grande, até porque vivíamos uma época difícil, os famosos anos de chumbo, né? Existia censura à imprensa e era sempre um exercício muito difícil você entrevistar os políticos porque era impossível não enveredar por temas polêmicos. Quando se pensou em fazer um pinga-fogo especial e trazer para esse pinga-fogo a figura de Chico Xavier, por decisão da direção da empresa e por decisão da direção do programa, pela coordenação que era feita na época pelo Almir Guimarães, não foi mantida a bancada original do Pinga Fogo. O Almir decidiu convidar pessoas que tinham alguma vinculação com a doutrina espírita, né? Ou que estavam mais próximas, ou que tinham investigado mais. Por decisão da direção do programa, eu fui mantido na bancada como um repórter que até ali não tinha nenhuma vinculação com o espiritismo, ou seja, eu iria encarnar naquele programa a curiosidade do cidadão comum que queria entender e às vezes até contestar. Eu digo isso no programa, né? Que eu me preparei para levantar questões polêmicas, para eventualmente encontrar brechas nas ideias defendidas pelo Chico, como bom repórter, quer dizer, na tentativa de trazer a discussão e a polêmica sobre o tema, que era um tema muito polêmico. Quando se decidiu fazer um programa com o Chico, em muitos setores, até do próprio jornal,
entendeu-se aquilo de uma forma um pouco pequena, no meu modo de ver. Se entendia que era uma tentativa de conferir uma grande audiência ao programa, porque, enfim, era um tema polêmico, essa coisa toda. Eu já, desde que fui convidado para participar do programa, já sabia da intenção de se fazer um programa sério e que abordasse em profundidade todo esse universo que na verdade não era muito bem entendido. Eu acho que o Pinga Fogo prestou esse serviço na medida em que posicionou o espiritismo de uma forma mais clara para todos os brasileiros, né? Eu posso dar um depoimento, inclusive, da repercussão que ocorreu em mim a partir de um determinado momento. Quer dizer, eu, como disse há pouco, eu me preparei para o programa como um jornalista se prepara para uma grande entrevista, seja ela com quem for, né? Enfim, tentei conhecer um pouco da doutrina espírita, um pouco da vida do Chico, né? E levantar mesmo questões com pessoas que contestavam as ideias do Chico, para estabelecer um contraponto no ar, para não ficar um programa jornalisticamente monótono, onde você tivesse uma única posição. E foi assim que eu fui para o Sumaré, né? Velha e saudosa sede da Rede Tupi de televisão. Nós chegávamos tarde para gravar, estávamos acostumados a conviver ali com poucas pessoas, porque a emissora já estava no final do expediente, né? O Pinga Fogo era um programa que praticamente fechava a programação da emissora. Então você tinha lá os técnicos, os maquiadores, enfim, as pessoas que iam trabalhar especificamente no programa. Não havia um grande contingente de pessoas que estivessem presentes na sede da Tupi naquela altura do campeonato, naquele horário. E eu me lembro que quando estava chegando nas cercanias ali do Sumaré, eu já sofri um grande impacto, porque existia um número absurdo de pessoas na rua, né? Eram milhares, seguramente milhares de pessoas esperando e que sabiam que não iam conseguir entrar no auditório, porque o auditório não comportaria tanta gente, né? A emissora teve o cuidado de colocar alguns aparelhos de televisão fora, e as pessoas estavam ali posicionadas esperando a chegada do Chico. O Chico não tinha chegado ainda, né? E aquilo para mim foi o que mais chamava a atenção, quer dizer, apesar de um número enorme de pessoas, um silêncio rigoroso, um silêncio respeitoso, sabe? Não havia balbúrdia, não havia empurra-empurra, quer dizer, eram cidadãos comuns que ali estavam imbuídos de alguma coisa mais ampla do que a simples curiosidade de ver uma estrela de televisão ou qualquer coisa parecida, né? Então isso chamou muito a minha atenção na chegada. Eu já entrei impactado para fazer o programa, né? E durante o programa todo, quer dizer, o que ocorreu, na verdade ocorreu comigo aquilo que ocorreu com o Brasil, né? Chamava a atenção aquela figura tranquila, paciente, exalando amor, tranquilidade, paz, né? Sabedoria, né? Isso, na verdade, contagiou a todos nós, contagiou o Brasil. Eu acho que o programa Pinga Fogo se prestou algum trabalho, algum serviço à doutrina espírita no Brasil, foi o de realmente separar o joio do trigo e mostrar o que era o espiritismo, né? Eu tenho a sensação que até ali, para o brasileiro comum, estava tudo num balaio só, né? O espiritismo, umbanda, candomblé, era uma coisa meio misturada e meio, por desconhecimento, desacreditada, né? Desacreditada a priori, né? E o programa foi capaz de transmitir isso, não de uma forma didática ou acadêmica, mas transmitir emocionalmente. Eu acho que o Chico e as coisas que ele disse, a maneira como ele participou do programa, tudo isso tocou profundamente o brasileiro pela emoção, pelo coração mesmo, né? O meu primeiro encontro com Chico Xavier ocorreu por volta de 10h30 da noite do ano de 1968, no mês de maio. Eu cheguei a Uberaba depois de alguns meses de entendimento com lideranças espíritas, que tinham, lógico,
contato direto com o Chico e, como se usa na nossa gíria profissional, inclusive, quebrado o gelo, houve um momento que o Chico, pelo menos, decidiu encontrar-se com o repórter, depois de alguns anos de afastamento da imprensa e de decepção, em consequência de um escândalo armado na revista O Cruzeiro por uma grande dupla de repórteres daquela época, na década de 50. Eu cheguei a Uberaba na noite do dia 2 de maio e, por volta de 10h30, estava eu em sua casa. Conversamos um pouco, terminou a sessão, ele se recolheu à cozinha de sua casa e, verdadeiramente ali, se consagrou o encontro entre dois grandes amigos. Eu conversei com o Chico por volta de 10h30 da noite, 10h30, 15 para as 11, até as 4 horas da manhã. Não usei absolutamente nenhum subterfúgio, nem câmera escondida, nem microfone escondido, nem gravador disfarçado, porque havia uma vontade muito grande de ouvi-lo e eu estava conseguindo, considerado na imprensa brasileira, o impossível naquela hora, ter numa fita de vídeo, numa rede de televisão, na minha extinta TV Tupi, a palavra do médium Chico Xavier. Conversamos muito, terminada a conversa às 4 horas da manhã, ele disse: você é o que eu esperava, eu gostei do seu jeito, você traga os seus amigos para cá, logo mais às 7 horas da noite e vamos gravar. Então, o meu primeiro encontro com o Chico, objetivamente, aconteceu nesse dia 2 de maio de 1968, foi uma longa conversa e o resultado está hoje, creio que até mostrado um pouco nesse trabalho. No dia 9 de maio de 1968, depois de um pouco de dúvidas dos diretores dos diários emissoras associados, o diretor já falecido era Walter Sampaio, entendeu a minha proposta, achou que a reportagem merecia, que era uma reportagem de grande impacto. Entretanto, a cúpula da associada, os diretores, diretor artístico, diretor comercial e diretor de jornalismo e também da Rádio Tupi, entenderam que havia um risco muito grande e disseram para mim mais de uma vez: mas Saulo, a reportagem está bonita, esse homem é uma pessoa diferente, mas nós estamos temerosos. O que vai dizer a Igreja Católica de nós? A pressão é muito grande, Saulo, eles não vão aceitar, o espiritismo a igreja não aceita. E aí, eu não preciso entrar em muitos detalhes, eu os convenci de que aquilo era uma reportagem isenta de não havia nenhuma parcialidade por parte do repórter e que a associada tinha que entender que aquilo era uma mensagem mais de um homem público que precisava e devia ser mostrado ao Brasil. E então, depois de muitas discussões, decorrido praticamente uma semana, no dia 9 de maio, os diretores se convenceram, atenderam aquilo que eu queria fazer e colocaram no ar o nosso trabalho. Eu tive essa ideia em consequência da repercussão estrondosa da reportagem de maio de 1968. O Pinga Fogo, um programa histórico da TV Tupi, tribuna a qual compareceram os maiores políticos do Brasil, de centro, de esquerda, civis e militares. Era um programa líder de audiência que gerou na imprensa brasileira, na televisão brasileira, muitos outros programas naquele mesmo estilo, que mais se aproximava, ou que se aproxima hoje do que era o Pinga Fogo, para os que não sabem, é o programa da TV Cultura, o Roda Viva. E então era impossível se pensar num religioso, num místico, né? Chegar àquele programa. Houve nova discussão, rodadas de conversa, e eu insisti que o Pinga Fogo, tendo a presença do Chico Xavier, poderia ser um programa diferente e de impacto, o que realmente ocorreu depois do programa apresentado. Entretanto, a exemplo do que aconteceu em 68, a direção dos diários e emissoras associados temia a repercussão dentro da Igreja Católica do programa, um programa político, uma tribuna como era o Pinga Fogo, com o Chico Xavier. Entretanto, eu sempre movido pela vontade de ser o repórter, sempre interessado em me pautar por coisas sérias e importantes, e com a certeza absoluta que já o Brasil também tinha, de que Chico Xavier era um homem diferente, humano, honesto, puro, sincero, tudo isso demonstrado na minha primeira reportagem de 68, houve um momento em que a direção associada se curvou à minha vontade. Eu não era o titular do programa, eu não era o mediador do programa, eu era apenas um dos repórteres que fazia também perguntas no programa. Então, graças a essa minha insistência
e a certeza que eu tinha dentro de mim de que o Chico seria uma sensação à parte no Pinga Fogo, um programa de tão grande repercussão, eu consegui impor a direção associada à minha vontade e fui a Uberaba buscar o Chico e o resultado está aí até hoje. O Cassiano Gabos Mendes, que era o diretor da casa, tinha seus motivos para isso. O Fernando Severino, que era o diretor comercial. Por que o Fernando Severino? Porque o diretor comercial temia uma repercussão negativa que iria fatalmente infligir danos, perdas, enfim, iria prejudicar a área comercial, poderia até assustar alguns anunciantes, era o raciocínio que tinha até uma certa lógica do diretor comercial da casa. O terceiro voto desfavorável era do Hélio Ribeiro, que um dos maiores locutores do Brasil, diretor da Rádio Tupi, e o programa, quando foi ao ar, tanto na primeira vez como também no Pinga Fogo, ele foi apresentado, gerado nos estúdios da TV Tupi, com a Rádio Tupi, a Rádio Difusora e os demais órgãos associados de todo o Brasil em cadeia conosco, mas partindo de São Paulo, Rádio Tupi e Rádio Difusora, junto com a TV Tupi. Então, por isso, o voto também do diretor artístico da rádio, que era o Hélio Ribeiro. Esses três diretores, contrariando a minha vontade, e também já agora o voto do Walter Sampaio, que era o diretor de jornalismo, temiam colocar o Chico Xavier no Pinga Fogo. A exemplo de 68, graças à minha insistência, eles se curvaram aos meus argumentos, colocaram o programa no ar e este programa correspondeu à maior audiência da história da televisão brasileira em todos os tempos, até o dia de hoje, superando, inclusive, as mais recentes e estrondosas repercussões dos programas da TV Globo no Brasil. A audiência de algumas novelas recentes da TV Globo ainda não superaram a audiência desse Pinga Fogo de 28 de julho de 1971. Esse critério era da própria direção associada. Esse critério para escolha dos entrevistadores, eu não tive absolutamente nenhuma influência. Um colegiado, do qual faziam parte o Gonçalo Parada Vaz, que era o chefe de reportagem, o Walter Sampaio, diretor do jornalismo da Rede Tupi, e os demais diretores, e principalmente o senhor Edmundo Monteiro, que era o diretor-presidente, que também temia as consequências daquele programa. Então, o que eles fizeram? Tiveram cuidado de ter um jornalista espírita, de ter um convidado espírita, um evangélico, enfim, teve pessoas de todo o setor de atividade, inclusive o professor João de Escatimburgo, que é um dos grandes mestres da Universidade de São Paulo, que não tinha, católico fervoroso, mas que participou do programa. Traduzindo a sua pergunta, o critério de escolha não foi meu, mas procuraram mesclar a mesa de entrevistadores, a bancada de entrevistadores, a fim de ter todas as opiniões dentro daquele programa no que concerne as perguntas enviadas ao Chico. Em consequência da estrondosa repercussão do programa de 28 de julho do mesmo ano de 71. Foi tão grande a repercussão, foram tantas as mensagens, milhares de solicitações, pedidos e até personalidades e autoridades, também não espíritas, que se manifestaram favoráveis a tudo aquilo que ocorreu no dia 28 de julho, no primeiro Pinga Fogo. Então, face a essa repercussão, eu aí não tive nenhuma dificuldade quando a direção associada, numa reunião, eu estava presente, disse: temos que pensar o que vai ser o nosso tema do Pinga Fogo, do último Pinga Fogo do ano, que vai ser dia 20 de dezembro. Então, vamos pensar no nome. Eu digo, com tanta repercussão do Chico Xavier, por que não trazer o Chico? Pensaram, tiveram dúvida, aí, de repente, tomaram coragem, me chamaram, você pode ir a Uberaba buscar o Chico, ele vai ser a última entrevista do ano no Pinga Fogo. E foi uma repercussão tão grande quanto a 1ª de julho de 71. Foi realmente o melhor presente que os diários e emissoras associadas pôde dar ao seu público naquele ano de 71. Um programa simples, honesto, puro, e o Chico, que foi toda aquela virtude que nós vimos no ar. O interesse manifestado pelo público. Naquela época não existia para nós a internet, mas todas as linhas de telefone dos diários e emissoras associadas às mesas de PBX da Rádio Tupi, da Rádio Difusora,
da TV Tupi em São Paulo, e todos os telefones da rede associada em todo o Brasil, onde o programa estava sendo mostrado ao vivo ou transmitido pelas emissoras e ondas curtas da Tupi e da Radiodifusora, era tanta gente a telefonar, a repercussão tão grande, que é associada a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, ou melhor, a cada break comercial que o Almir Guimarães já estava se preparando para encerrar, vinha do próprio Cassiano Gabos Mendes, do Fernando Severino, do Hélio Ribeiro e do Walter Sampaio, nosso diretor, e do senhor Edmundo Monteiro, com toda a cúpula associada em sua casa no Guarujá, no seu apartamento no Guarujá, assistindo o programa, vinha a ordem: diga ao Almir para prosseguir o programa. Diga ao Almir para prosseguir o programa. Somando os dois, nós tivemos, pela primeira vez, se não me engano, em torno de 8 horas de programa, somando o primeiro e o segundo programa. Isto é absolutamente inédito. Os maiores líderes políticos do Brasil estiveram no Pinga Fogo. Nenhum se excedeu a 2 horas de programa, só o Chico Xavier. Cada fita de Ampex, a chamada quadriplex, pesava em média 8 quilos, mais ou menos, 8,5 quilos por aí. As praças que não receberam direto o programa, essas fitas foram colocadas em avião, um custo muito alto, que era o transporte, e levadas a cada estado. O estado apresentava lá o programa, devolvia a fita para São Paulo. E, em alguns casos, até algumas fitas que chegaram para São Paulo, algumas praças esperaram chegar uma fita, como exemplo, de Curitiba, para depois poder ser remetida a um estado do norte, ou Pará, ou ao do Nordeste, Pernambuco, enfim, até esse detalhe surgiu, porque não havia muitas fitas. A fita era rara, cara, e o transporte muito caro, porque eram fitas que pesavam quase 9 quilos. Todos os órgãos de imprensa, todos, sem nenhuma exceção, a TV Tupi ainda era praticamente absoluta, ainda não havia toda a força da Rede Globo de televisão, mas todos os noticiários de televisão no Brasil inteiro repercutiram a matéria, todos os jornais, os maiores jornais de São Paulo, Rio, de Brasília e de todas as capitais brasileiras e alguns jornais de importantes cidades do interior abriram manchetes no dia seguinte falando do chamado fenômeno Chico Xavier na televisão. Em 68, esta pressão se manifestou, mas ela não foi muito alarmante. Mas o programa de julho de 71, eu creio que pelo fato de ter somado a audiência absoluta, a maior audiência, repito, até hoje da televisão brasileira, fez com que os bispos, liderados pelo arcebispo do Rio de Janeiro, mas tendo principalmente como redator, inclusive, do manifesto da CNBB, o Dom Ivo Loscheider, no Rio de Janeiro, a cúpula da CNBB se reuniu, colocou para os diários associados uma mensagem de protesto, dizendo que a CNBB se preocupava com coisas exóticas levadas à televisão e que não correspondiam à nossa tradição religiosa. Então, este foi o protesto da CNBB em manifesto assinado ainda naquele ano e publicado em vários órgãos de imprensa do país. Essa foi a repercussão. A que houve foi absolutamente favorável e liderada por um dos mais duros homens da linha dura das Forças Armadas brasileiras, o ministro da Marinha, Silvio Reck, que fez questão no Rio de Janeiro de procurar os estúdios da nossa TV Tupi e fazer uma mensagem de agradecimento ao Chico Xavier, aos diários e emissoras associadas em nome de seus companheiros. E os diretores da CAPEM, uma instituição religiosa, aliás, uma instituição ligada ao mundo espírita, toda ela dirigida por oficiais das Forças Armadas espíritas e que fizeram várias manifestações, inclusive se propuseram e patrocinaram o segundo programa. Porque no primeiro programa, associadas, temeu trazer entrevistadores espíritas e aí se caracterizaria realmente um programa espírita, como eles, eu expliquei há pouco, como os diários associados estavam temerosos, com medo de afrontar a Igreja Católica, esse era o raciocínio de alguns diretores associados. Então eles mantiveram no programa repórteres, colegas meus, que não tinham absolutamente, ou pelo menos publicamente, nenhuma ligação com o mundo espírita, nenhuma ligação com o espiritismo.
Entretanto, em dezembro, já que a repercussão já havia se manifestado por parte da Igreja Católica contra o programa de julho. No fim do ano, eles entenderam que a associada já tinha passado por cima de todos os problemas, de todas as dificuldades e que tinha este direito. Então, o critério também não foi meu de escolha, mas resolveram convidar Freitas Nobre, Herculano Pires e alguns outros espíritas que participaram através de perguntas ou por telefone ou até do auditório. Quando a Tupi fechou, no dia 2 de maio de 1980, todos nós ficamos sem rumo. Os estúdios foram lacrados, especialmente a área onde estavam os arquivos dos diários e emissoras associados. E junto, lógico, esses programas do Pinga Fogo, o primeiro, o segundo Pinga Fogo, a minha reportagem de 1968. E desapareceu, ninguém sabia para onde tinha sido, foi fechado associado, decretada a sua falência. Um dia uma pessoa me informou que o arquivo da Tupi, milhares de filmetes, mais de 200 mil filmetes de reportagens, as novelas, os grandes programas, os grandes shows da Tupi, que todo esse material estava precariamente armazenado num galpão na via Anhanguera, aqui no início da Anhanguera. E eu tive acesso a esse local e realmente vimos que havia muitas goteiras, centenas de fitas já estavam inutilizadas, caixas de videotape junto com essas, os programas do Chico Xavier, o Pinga Fogo 1, 2 e mais o meu programa de 68 e uma série de outras entrevistas que eu tinha realizado com o Chico entre esses programas de 68 e de 71. Eu tive depois disso várias entrevistas com o Chico Xavier lá em Uberaba, ou em viagens com ele, acompanhando algumas reuniões com o Chico Xavier em vários pontos do Brasil. Então, quando eu tive conhecimento do abandono deste material, eu dei essa informação para uma colega, que eu não me recordo o nome agora, do estado de São Paulo, do Estadão. Passados uns dias, fui procurado por essa colega de prenome Maria. Ela foi me procurar e disse: Saulo, a coisa é muito pior do que você nos falou. Nós fotografamos, encontramos, inclusive, deteriorado muito material, xixi de rato em várias fitas, muita sujeira, enfim, animais pequenos dentro, misturados com todo aquele arquivo, né? E nós estamos fazendo uma reportagem e denunciando. Me entrevistou, o fato foi confirmado, então este material foi salvo e foi entregue à Cinemateca Brasileira. Eu tive um privilégio de receber dos diários e emissoras associados, face à estrondosa repercussão da reportagem de 68 dos Pinga Fogo, eu tive, pouco antes disso tudo acontecer, a chance de obter dos diários associados uma cópia desse material e guardei no meu arquivo, como eu tenho também de outras emissoras, de outras participações, de outros assuntos, alguns dos assuntos meus guardados em cópias, algumas realmente precárias, que eu creio que seja o caso dessa nossa presente. Por considerar um desafio, em 68 e 71, trazer o Chico Xavier, o médium, para a televisão, para programas ao vivo. Não eram programas gravados, muito menos editados, eram programas ao vivo. Como repórter, tinha ideia que haveria uma boa repercussão pelo ineditismo da coisa, pela importância do Chico para o mundo espírita, com alguma repercussão no mundo não espírita, mas muito, muito longe de mim pensar que pudesse se traduzir primeiro na audiência, depois na natural e honesta repercussão, o trabalho feito com Chico Xavier, num e no outro programa. Nos bancos, nos bares, nas praças, porta de cinema, tínhamos notícias de operários que chegavam na sua fábrica e comentavam, enfim, houve uma estrondosa repercussão, já usei essa expressão, porque pessoas leigas que não tinham a menor ideia do que era espiritismo, não tinham a menor ideia quem era o Chico Xavier, estavam no dia seguinte atônitos, quer dizer, as pessoas que me viam em algum lugar, que me reconheciam, vinham perguntar por mim quem era aquele fenômeno, a expressão de alguns, quem era aquele homem, enfim. Eu realmente esperava uma boa repercussão, não uma grandiosa repercussão como essa que teve em todas as camadas, no meio civil, no meio militar, nos próprios líderes do governo, linha dura, no caso, da época do regime militar, entre a classe estudantil,
jovens universitários, professores da USP, da Unicamp, da própria PUC, enfim, entidades que me recordo, assim, depois de tantos anos, que ou por correspondência ou por telefone ou em contato pessoal comigo, com os meus colegas e com diretores dos diários associados, se manifestavam. Os cumprimentos, a repercussão, as manchetes que os diários associados abriram para falar da repercussão do programa foram fantásticas e estão até hoje registradas na imprensa brasileira. Traduzindo o que eu penso, eu esperava uma boa repercussão, não uma grande repercussão fantástica e inédita como houve as entrevistas com Chico Xavier, por mim levadas ao ar em 68, e o Pinga Fogo de 71, primeiro e o segundo. A liderança espírita, especialmente a de São Paulo, e alguns diretores da Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro, mas naturalmente pelo fato de eu estar vivendo em São Paulo, passaram a ter mais contato comigo, ficaram felizes, agradecidos. Eu recebi muitas e algumas eu guardo, mensagens de agradecimento pela lisura, pela honestidade, e, em verdade, todos se mostravam surpresos, porque pelo que havia acontecido com Chico Xavier, no episódio de Davi Nascimento de Amazonas, era muito difícil esses espíritos acreditarem que ali estava um repórter com um espírito absolutamente jornalístico, com lisura, com honestidade, mas, acima de tudo, com respeito à doutrina, mas principalmente ao Chico Xavier.